enxergarem aqui, o nosso caderninho de... Depois de meia hora nesse positivo on, finalmente ele resolveu funcionar. Deu para ver aí, turma? Deu. Sim. Muito bem, então, lá na página 25 do caderno de atividades, vamos fazer esses exercícios. Acompanhe aí comigo. Então, vamos lá. O exercício 18 aqui. Radioatividade é a denominação recebida em razão da capacidade que certos átomos têm de emitir radiações eletromagnéticas e partículas de seus núcleos instáveis, para adquirir estabilidade. Considerando a informação apresentada, assinale a alternativa incorreta. Então, nós temos que ver aqui qual que é a incorreta, né? Aqui, a alternativa A, ele fala: a emissão de partículas alfa e beta pelo núcleo faz com que o átomo radioativo de determinado elemento químico se transforme num átomo de elemento químico diferente. É verdade. Você vai ter uma transmutação, né? A transformação de um elemento em outro, porque mexeu no núcleo. Saíram 2 prótons e 2 nêutrons, né? E a partícula beta, como você vai ter, né, uma mudança no número atômico, você vai formar um novo elemento químico. Então, isso é verdade. Partículas alfa são partículas denominadas pesadas, com carga elétrica positiva, constituídas de 2 prótons e 2 nêutrons. Verdade, como se fosse um núcleo de hélio. O item C. A radiação gama apresenta um pequeno poder de ionização, pois esse depende quase exclusivamente da carga elétrica. Assim, a radiação gama praticamente não forma íons. Então, está correto também. Tem um poder de ionização, né? Depende exclusivamente da carga elétrica. Os danos causados aos seres humanos pelas partículas alfa são considerados pequenos, uma vez que tais partículas podem ser detidas pelas camadas de células mortas da pele. Verdade, a partícula alfa tem baixo poder de penetração, né? Então, até a pele consegue reter, né? A pele consegue reter a passagem dela. E o poder de penetração da radiação gama é considerado pequeno e pode ser detido por uma folha de papel ou chapa de alumínio de espessura menor que 1 milímetro. Falso. O poder de penetração da radiação gama é elevado. Você só consegue obstruir a passagem dela com um bloco de chumbo ou concreto, né? Então, errada, incorreta é a E. Vamos lá para 19. Na 19 ele diz: o tório é um elemento ligeiramente radioativo que ocorre de forma natural na Terra e pode ser encontrado na maioria dos tipos de rochas e solos, né? Um dos isótopos de tório, o tório 228, ao emitir uma partícula alfa, se transforma em um átomo de rádio. Determine o número atômico e de massa do radioisótopo produzido por esse decaimento. E deu para nós aqui que o tório, né, tem número atômico 90. Muito bem. Nosso amiguinho tório, de número atômico 90, está aqui ó, representado, né? Vou marcar aqui para vocês. Ele tem, então, número atômico 90, 90 prótons, e esse isótopo tem número de massa 228. Quando ele emite uma partícula alfa, então o que vai acontecer? Vai se reduzir esse número de massa aqui em cima, 228 menos 4. Então, eu terei 224 para o átomo de rádio formado. O número atômico, que era 90, vai também ser reduzido para 88, porque a partícula alfa emitida tem 2 prótons. Então, de 90, o rádio passa aqui com o número atômico 88. Essa é a equação, né, do decaimento alfa do tório, se transformando no rádio e emitindo uma partícula alfa. Tranquilo, pessoal? Sim. Vamos aqui para 20.
Os elementos químicos podem ser divididos em naturais, que se encontram na natureza, e artificiais, que são produzidos em laboratórios. Em 1940, uma equipe liderada por Glenn T. Seaborg e Edwin Macmillan, na Universidade de Califórnia, em Berkeley, sintetizou pela primeira vez o elemento plutônio. Então está aqui o plutônio 239. As etapas, entre as etapas envolvidas na produção artificial do plutônio, tem-se, olha só então o processo. O urânio emitiu uma partícula beta e formou o neptúnio. O neptúnio emitiu uma partícula beta e formou o plutônio. Descreva por meio de equações radioativas cada uma dessas etapas. Então, vamos lá. Dado o urânio, número atômico 92. E sabemos aqui também que o urânio tem um número de massa de 239, né? Foi informado para a gente aqui, a partir de 239 lá para o urânio. Então, a primeira equação, urânio se transformando em neptúnio. Para que isso acontecesse, ele emitiu uma partícula beta. A partícula beta tem número atômico -1 e o número de massa 0. Então, o que acontece? O Neptúnio formado vai ter que ter número atômico 93. Por quê? 93 menos 1 volta para os 92, que era do urânio. Quanto à massa, o Neptúnio vai ter a mesma massa, número de massa do urânio, porque a partícula beta tem massa 0. Então, 239 mais 0 volta a ter os 239 originais. Então, está aqui a primeira equação. No segundo processo, o Neptúnio vai emitir outra partícula beta e se transformar no plutônio. Então, é o mesmo esquema, né? Partícula beta, número atômico -1, com o 94 do plutônio, eu vou ter voltando aqui para o 93 original. E como a massa da partícula beta é 0, a massa desse plutônio formado também vai ser igual, 239. Então, estão aí as duas equações radioativas, né, das duas etapas. Tranquilo, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Posso ir adiante? Sim. Sim. Então, vamos lá. Exercício 21. O uso do radioisótopo rutênio 106, então está aqui mostrando o rutênio 106, vem sendo estudado por médicos da Universidade Federal de São Paulo no tratamento de câncer oftalmológico. Esse radioisótopo emite radiação que inibe o crescimento das células tumorais. O produto de decaimento radioativo do rutênio 106 é o ródio 106. Opa, então vamos ver. A partícula emitida no decaimento do rutênio 106 é... Vejam, pessoal. Se o número de massa do rutênio é igual ao número de massa do ródio, que se formou aqui nessa emissão, e essa emissão é uma partícula, ele falou que é partícula, né? Só podem ser, então, qual partícula? A beta. Porque na emissão de partícula beta, o número de massa fica inalterado. Você podia até pensar, mas não poderia ser uma... Porque a radiação gama também não muda nem a massa e nem o número atômico. Mas ele falou partícula. E radiação gama não é partícula. Radiação gama é onda eletromagnética. Como é que nós escrevemos, então, a equação desse decaimento? Está aqui o rutênio, número atômico 44, número de massa 106. A emissão de uma partícula beta, então vai formar o ródio. E reparem que, como emitiu uma partícula beta de número atômico -1, -1 com 45, volta para 44. Então, esse é o número atômico do ródio. E como a massa da partícula beta é 0, 0 mais 106 continua no 106 do número de massa do rutênio. Ambos têm o mesmo número de massa. Mas, Tudo bem? professor, como a gente sabe que é 44? Deixa eu ver aqui. Nesse caso, você deveria ter pego essa informação na tabela periódica mesmo, porque ele não dá aqui, né, no enunciado. Número atômico, não.
É uma informação que faltou no exercício. Nesse caso, só consultar a tabela periódica. Aí você pega ali o número atômico deles, né? Faltou no enunciado do exercício. Posso ir adiante, turma? Sim. Por mim, tudo bem. Então, vamos lá agora. O gráfico a seguir representa a variação da concentração de um radioisótopo com o tempo. Então, ele está mostrando aqui a concentração do radioisótopo e o tempo, conforme vai passando, há um decaimento radioativo, né? Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E esse tempo em minutos. Aí fala aqui, por meio da observação gráfica, determine o valor da meia-vida para esse radioisótopo. Bom, então vamos pensar o seguinte, se ele começou aqui em 8, no início do processo, né, de decaimento, você tinha uma concentração de 8. Quando atingir a primeira meia-vida, vai ser reduzido pela metade essa quantidade. Então, de 8, nós vamos cair para 4. Então, se de 8 caiu para 4, quanto tempo que isso levou para acontecer? Próximo aqui de 2, né? Minutos. Um pouquinho mais do que 2 minutos. Então, graficamente, conclui-se que a meia-vida do radioisótopo é de aproximadamente 2 minutos. Primeira meia-vida dele, né? Marcamos aí 2 minutos. Vamos lá para o 23? Então, está aqui. Uma das etapas do decaimento natural do plutônio envolve a passagem de rádio, número atômico 88, número de massa 225, para actínio. Actínio, número atômico 89, número de massa 225. Esse processo ocorre com um tempo de meia-vida de 15 dias. Ok. Então, vamos responder aqui. No item A. Escrever a equação nuclear balanceada para o processo de desintegração, fornecendo o nome da partícula emitida. Então, veja, o rádio se transformou no actínio. O número atômico do rádio é 88. O número atômico do actínio, 89. Então, só pode ter sido liberada uma partícula beta. Vejam que a massa do rádio, 225, é a mesma que do actínio, 225. 225 mais 0 da partícula beta, volta nos 225. 89, número atômico do actínio, menos 1, volta para o 88 do rádio, né? Item B. Os núcleos de rádio e actínio que participam dessa reação são isótopos, isóbaros ou isótonos? Justifique a sua resposta. Bom, gente, vamos observar aqui. Não são isótopos porque tem número atômico diferente, são elementos químicos diferentes. Eles têm o mesmo número de massa, 225, o rádio, 225, o actínio. Portanto, eles são isóbaros. Então, resposta aqui, os radioisótopos de rádio e actínio que participam dessa reação são isóbaros, pois apresentam o mesmo número de massa. Posso ir adiante? Pode. Sim. Não, professor, rapidinho. Eu já deixo. A gente aguarda. Professor, como a Pronto, gente obrigada. sabe que é beta? Oi? Como a gente sabe que é beta? Então, ele falou no enunciado aqui, ó. O rádio, número atômico 88, número de massa 225. Se transformou no actínio, número atômico 89, número de massa 225. Se ficou o mesmo número de massa, então só pode ser uma partícula beta. E veja que o número atômico aumentou de 88 para 89. É o que está descrito na equação aqui embaixo, tá vendo? Entendi. Ele deu no enunciado. Obrigada, professor. Ok, posso ir aqui para C, né? Rosa. Calcular o tempo necessário para que uma massa inicial de 1 miligrama do núcleo de rádio
se reduz a 0,125 miligramas, por meio do processo de desintegração indicado. Então, vamos lá. Partiu de 1 miligrama. Dividindo por 2, primeira meia-vida vai ficar 0,5 miligramas. Outra meia-vida, divide por 2, 0,25 miligramas. Outra meia-vida, divide por 2, 0,125 miligramas. Então, para ele chegar a 0,125 miligramas, partindo de 1 miligrama, ele, então, passou por 3 períodos de meia-vida. Como a meia-vida dele, no enunciado, disse que é 15 dias, então o tempo que vai levar para tudo isso acontecer vai ser de 3 vezes 15, portanto, 45 dias. Tudo bem, pessoal? Tudo. Ô, professor, Oi. a meia-vida, Pode falar. então, para descobrir, sempre tem que dividir por 2? Sempre dividir por 2. A cada meia-vida, divide a quantidade por 2. Tá. Vamos aqui para o exercício 24. Então, está aqui. Mediu-se a radioatividade de uma amostra arqueológica de madeira, verificando-se que o nível de sua radioatividade, devida ao carbono 14, era 1/16 do apresentado por uma amostra de madeira recente. Sabendo-se que a meia-vida do isótopo de carbono 14 é 5,73 vezes 10 a 3 anos, ou seja, 5.730 anos, a idade em anos dessa amostra é... Então, vamos ver o cálculo que tem que ser feito aqui, né? Ele falou, então, que a amostra tem 1/16 do apresentado. Vamos pensar o seguinte, quando você tinha uma quantidade inicial de 1 inteiro, passando a primeira meia-vida, você vai chegar numa quantidade que é a metade, 1/2. Passando outra meia-vida, eu vou dividir 1/2 por 2. Portanto, eu vou ter 1/4. Passando outra meia-vida, eu vou dividir 1/4 por 2. Ou seja, passando outra meia-vida, eu vou dividir 1/8 por 2 e vou ter 1/16. Então, reparem, da quantidade inicial que eu tinha, que era 1 inteiro, eu passei 4 meias-vidas até chegar na quantidade de 1/16. Se cada meia-vida do carbono 14 é 5,73 vezes 10 a 3, o tempo que isso levou, então, eu vou multiplicar por 4, porque foram 4 meias-vidas. 4 vezes 5,73 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 2,29 vezes 10 a 4 anos. Então, a alternativa correta, a alternativa D. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Já posso descer aqui a telinha? Sim. Então, vamos aqui para o 25, né? 25. O acidente com o Césio 137 em Goiânia, no dia 13 de setembro de 87, foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido em área urbana. A cápsula de cloreto de césio, CL, que ocasionou o acidente, fazia parte de um equipamento hospitalar usado para a radioterapia que usava o Césio 137, para irradiação de tumores ou de materiais sanguíneos. Nessa cápsula, havia aproximadamente 19 gramas do cloreto de césio 137. Tempo de meia-vida, 30 anos. Um pó branco, parecido com sal de cozinha, mas que no escuro brilha com uma coloração azul. Admita que a massa total de cloreto de césio contida na cápsula tenha sido recuperada durante os trabalhos de descontaminação e armazenada no depósito de rejeitos radioativos do acidente, na cidade de Abadia de Goiás. Dessa forma, o tempo necessário para que restem 6,25% da quantidade de cloreto de césio contida na cápsula e a massa
de cloreto de césio 137 presente no lixo radioativo após 60 anos do acidente. São, respectivamente. Então, vejam, é um exercício que nós temos que fazer 2 cálculos, né? Temos que fazer 2 cálculos. Ele já disse para nós que o tempo de meia-vida é de 30 anos. Disse que havia aproximadamente 19 gramas de cloreto de césio dentro da cápsula. Então, vamos lá para os nossos cálculos. Quando eu tinha 100% da quantidade inicial, passada uma meia-vida de 30 anos, eu vou ter 50% dela. Passada outra meia-vida de 30 anos, eu vou ter 25% dela. Estou dividindo por 2, né? Passada outra meia-vida, eu vou ter 12,5%. E, finalmente, depois de outra meia-vida, 6,25%. Então, passaram-se 1, 2, 3, 4 meias-vidas até que a quantidade de 100% que eu tinha antes chegasse em 6,25%. Quanto tempo isso levou, então? Foram 4 meias-vidas. Cada meia-vida, então, é de 30 anos. 4 vezes 30, 120 anos. Aí o que ele fala aqui, ó, após 60 anos, ele quer saber qual é a quantidade que eu terei lá do valor original. Então, eu parti de 19 gramas de césio. E isso, então, corresponde ao quê? A 100% da quantidade. Para uma quantidade de 25%, então, eu terei aqui o meu valor de X, né? Então, eu terei 4,75 gramas de césio. Nossa alternativa, então, a alternativa E, 120 anos e 4,75 gramas de césio. Tudo bem, pessoal? Sim. Bom, tudo. Posso passar essa aqui? Pode. Vamos adiante. Sim. Pronto? Pode passar? Pode, professor. Outro exercício aqui, ó. O acidente do reator nuclear de Chernobyl, em 1986, lançou para a atmosfera uma grande quantidade de estrôncio 90, radioativo, cuja meia-vida é de 28 anos. Supondo ser este isótopo a única contaminação radioativa, e sabendo que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade de estrôncio 90 se reduzir por desintegração a 1/16 da quantidade inicialmente presente, o local poderá ser habitado novamente a partir de que ano? Então, vamos lá. Ele vai ser reduzido até 1/16 da quantidade original. A meia-vida dele é de 28 anos. Então, vamos fazer aqui o nosso cálculo. Partiu da quantidade original, 1 inteiro. Passou uma meia-vida, dividiu por 2, 1/2. Passou para outra meia-vida, dividiu por 2, 1/2. Portanto, 1/4. Passando outra meia-vida, divide por 2, 1/4, e obtém 1/8. Passando outra meia-vida, eu vou dividir por 2, 1/8, e vou chegar em 1/16. Portanto, foram 4 meias-vidas passadas, né? Se a meia-vida do estrôncio é de 28 anos, o tempo que vai levar, então, é 4 vezes 28, 112 anos. Ele quer saber em que ano, né, vai poder ser habitado novamente. Bom, o acidente aconteceu em 1986, como ele falou aqui. 1986 mais 112 anos, 2098. Então, seria o ano aí que você poderia ter o local novamente habitado, se fosse só esse isótopo radioativo que contaminasse a região. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Professor, mas aí faz vezes 2, né? Para poder dar meia vida. 2 Não. vezes 4. 4 vezes. Você vai sempre dividir por 2. Cada meia-vida divide por 2.
Ok, agradeço. Entendeu? É porque dá 1/2, 1/4 e vai aumentando. Mas esse número vai ficando cada vez menor, né? Na verdade, ó, 1/2 é maior que 1/4. É o dobro de 1/4, né? 1/4 é o dobro de 1/8. 1/8 é o dobro de 1/16, 1/16. É que aqui não foi dada a quantidade, né? Aqui foi colocado só como se fosse algo assim. De 100% que eu tinha, 1/2 representa 50%. 1/4 representa 25%. 1/8 representa 12,5%. Assim por diante, né? E aqui 6,125%. Ok, professor, agradeço. Joia. Olha lá, 27. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da radiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentado no exemplo a seguir. Aí ele fala que uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por esse portar um certificado de esterilização. Aí ele pergunta: a decisão tomada pela companhia é equivocada, pois... Bom, o material que estava sendo transportado passou por uma esterilização por irradiação. Mas uma vez que recebeu a radiação para eliminar os micro-organismos, o material não é radioativo. Ele não é capaz de emitir radiação. Ele simplesmente sofreu uma irradiação. Então, o material não tem capacidade de acumular radiação, né? Ele não vai se tornar radioativo por ter sido irradiado. A alternativa, então, está correta aqui, né? O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Sim. Aqui para o 28, tá lá. Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com um comprimento de onda bem menor que a radiação ultravioleta. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico, e entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Evidenciou-se a imagem mostrada na figura. Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção dessa imagem, inclui-se a... Vejam, pessoal, então tem aqui a imagem. O indivíduo recebeu uma radiação de comprimento de onda menor do que ultravioleta. Significa que é uma radiação de alta energia. E essa radiação, quando entra em contato com o filme fotográfico, ele faz com que o filme fotográfico, então, se torne mais escuro. Então, vejamos. O que aconteceu com toda a radiação que bateu aqui? Aquela que passou direto deixou o filme escuro. Aquela que ficou retida nos ossos e nos tecidos da pessoa não fez com que o filme ficasse escuro, porque essa radiação foi bloqueada aqui. Ela bateu nesses tecidos e não atingiu lá o nosso filme fotográfico. Então, vamos ver a conclusão aqui entre as alternativas que está mais, que seria correta, né? Ele fala no A: a absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio que se transformam em átomos de fósforo. Tem alguma coisa desse tipo no texto? O cara está com os átomos de cálcio dos ossos dele virando fósforo? Não, né? Está fora. Item B: maior absorção de radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. Muito bem, aqui está dentro. Porque onde é que estão os átomos de cálcio do cara? Está aqui nos ossos dele, que está aparecendo aqui na imagem, né? Então, há uma maior absorção dessa radiação pelos ossos, onde tem o cálcio,
E onde você tem menos cálcio, então, a pele, aqui nos músculos e tudo mais, você tem a passagem da radiação direto, né? E vai fazer com que o filme fotográfico fique escuro. Então, a alternativa B está correta. Aí na C ele fala assim, maior absorção de radiação eletromagnética pelos átomos de carbono que por átomos de cálcio? Não, aí nós temos carbono tanto aqui no tecido mole quanto nos ossos, né? Então, não está relacionado ao carbono esse efeito. Maior refração ao atravessar os átomos de carbono que nos átomos de cálcio. Refração é outro conceito, né? É outro tipo de fenômeno. Sim, a refração vai acontecer quando você tem a passagem de uma onda eletromagnética através de fendas, né? Então, e além do que, você vai ter o desvio, né, da trajetória dos raios, né, de luz, de ondas eletromagnéticas, mas isso não está associado ao fenômeno aqui da impressão dessa chapa, né? Maior ionização de moléculas de água que de átomos de carbono, mas ninguém falou em ionizar, que molécula de água se ionizou aqui no texto, não tem nada a ver com ionização também. Tem a ver com a absorção de radiação eletromagnética. Tudo bem, pessoal? Sim, Tranquilo? Sim, sim. E aqui acabam esses exercícios, né? sim. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Deixa eu tirar aqui dessa telinha. Ok, buscar um outro. Professor, A pulseirinha de vocês. Oi? é que nessas questões aqui de meia-vida, esqueci como se fala. De meia-vida. Aqui no exercício 24, essa é uma pergunta rápida. Vai cair na prova? Ah, cai sim. Essa parte de radioatividade, decaimento, cai sim. É justamente esse conteúdo que nós estamos trabalhando. Mas vai cair na prova sim. Deixa eu abrir aqui a apostila de vocês. O meu positivo on está mais lento do que qualquer outra coisa. Minha nossa. Já chego lá. Espera um pouquinho. Deixa eu descer um pouco mais. Vocês ainda não foram retirar a apostila nova, né? Ainda não. Eu já peguei. Não. Ah, não deve estar liberado ainda, né? Eles falaram que era para buscar, mas eu ainda não fui, não. Ah, entendi. Já ligaram umas 3 vezes aqui em casa já para ir buscar. Aqui, ó. O que resta para nós aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu descer um pouquinho. Professor, Oi. você já fez a correção da página 61 até 64? Não, né? 61? É. Deixa eu ver aqui. Essa é da hora de estudo, né? Isso. A correção o senhor não fez ainda, não. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Confiram aí, então, o nosso gabaritinho aqui, né? Primeiro exercício. A página 60, eu acho que você já fez. Não, fez não. Então, o primeiro exercício aqui, pessoal, considere aqui as afirmativas, né, sobre o modelo atômico de Rutherford. Então, vamos lá. O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo planetário do átomo? Verdade.
modelo planetário. No atômico, considera-se que elétrons de cargas negativas circundam em órbitas ao redor de um núcleo de carga positiva? Verdade. Sim. Terceiro, segundo Rutherford, a eletrosfera, local onde se encontram os elétrons, possui um diâmetro menor que o núcleo atômico? Não. Não. A eletrosfera é muito maior do que o núcleo, né? Na proposição do seu modelo atômico, Rutherford se baseou num experimento em que uma lamínula de ouro foi bombardeada por partículas alfa? Sim. Verdade. Então, alternativa correta aqui, D e dado. Tranquilo? Vamos para o 2. Vamos lá. Nas festas de Réveillon, o céu fica embelezado pelas cores emitidas pela queima dos fogos de artifício. A esses fogos são adicionadas substâncias cujos átomos emitem radiações e luminosidades diferentes. Considerando-se uma explicação para a observação das cores na queima dos fogos de artifício, por meio de modelos atômicos propostos no início do século XX, marque a alternativa incorreta. Então tem que achar a errada aqui, né? Então, vamos lá para a errada. A errada aqui é a alternativa D. Por quê? Diz aqui, ó. De acordo com o modelo de Rutherford Bohr, as cores produzidas na queima dos fogos são as emissões de energia na forma de luz. Essa emissão de energia ocorre quando os elétrons excitados dos íons metálicos presentes nos fogos de artifício retornam para os níveis de maior energia. Não, níveis de maior energia, não. Os elétrons vão voltar para os níveis de menor energia. Quando eles fazem isso, eles emitem a energia que eles absorveram na forma de luz. Então, a que está incorreta aqui é a alternativa D. Ok, pessoal? Sim. Terceiro, um fenômeno comum observado por muitos cozinheiros é o surgimento de uma cor amarela intensa quando o líquido de uma panela contendo sal de cozinha derrama e atinge a chama no fogão. A explicação para esse fenômeno é, como falei para vocês aqui, olha só, alguns elétrons dos íons de sódio são promovidos a estados de maior energia e, ao retornarem, né, para os níveis anteriores, para o estado inicial, emitem radiação de frequência correspondente à cor amarela. Então, o sódio que está presente no sal de cozinha, que está ali na água, né, da panela que está cozinhando, quando derrama essa água no fogo, os íons de sódio, né, vão ter os seus elétrons absorvendo o calor, saltando para órbitas mais externas, níveis mais externos, e quando voltam para o seu nível anterior, devolvem essa energia na forma de uma luz que vai ser de cor amarela, que é correspondente à frequência da cor amarela que a gente enxerga, né? Portanto, a alternativa D. O exercício 4 aqui, ó, tá mostrando. Os átomos de muitos elementos, ao perderem ou ganharem elétrons durante uma reação química, formam íons. Então tá aqui, ó. Ele mostra aqui um núcleo, os elétrons aqui girando. Aí, o que houve com o elétron hoje? Nada, não. Ele anda meio negativo mesmo. Que piadinha, muito, muito divertida, né? Aí, vamos lá. Tem que responder aqui, ó. Quais são esses íons e como são formados? Íons, pessoal, podem ser cátions, aqueles que perderam elétrons, e podem ser ânions, aqueles que ganharam elétrons. Qual é a diferença entre esses íons e o respectivo átomo de origem? Professor, você pode explicar de novo, por favor? Então, ele pergunta aqui no item A, quais são esses íons e como são formados? Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Quando eles perdem elétrons, formam os cátions, de carga positiva. Quando eles ganham elétrons, formam os ânions, de carga negativa. Agradecer.
Qual a diferença entre esses íons e o respectivo átomo de origem? Então, a diferença entre esses íons é essa, né? Um tem carga positiva, perdeu elétrons, são os cátions, e o outro tem carga negativa. Eles ganharam elétrons, são os ânions. O que acontece com o número de massa de um átomo quando esse perde ou ganha elétrons? Justifique sua resposta. Não acontece nada, o número de massa permanece o mesmo, porque a massa dos elétrons é desprezível em comparação à massa do átomo. Então, o número de massa não muda. Aqui tem que completar essa tabelinha, né? Determine as características indicadas na tabela a seguir para as espécies químicas representadas. Então, tá lá. O fluoreto, ele quer que você coloque aqui o número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons, o número atômico e o número de massa. Então, aqui, para o caso desse íon, desse ânion, né, o fluoreto, tem um sinal de menos aqui, né? O número atômico dele é 9, então o número de prótons dele, 9. Veja que o número atômico também é 9. Opa. Quantidade de elétrons que ele tem. Bom, ele é um ânion. Ele ganhou um elétron. Se ele tem 9 prótons, ele tinha originalmente 9 elétrons. Com mais um elétron que ele ganhou, então ele terá 10 elétrons. Número de nêutrons. Eu vejo pelo número de massa aqui. Como ele tem massa de 19, 19 menos 9 prótons, 10 nêutrons. Número atômico 9, número de massa 19. Vamos para o magnésio, esse cátion de carga 2+. Quantos prótons ele tem? Se o número atômico é 12, tem 12 prótons. Está aqui o número atômico dele, 12. Quantos elétrons ele tem? Bom, esse magnésio perdeu 2 elétrons. Quando ele era neutro, ele tinha 12 elétrons, a mesma quantidade de prótons. 12 elétrons que ele tinha, perdendo 2, ele ficou com 10 elétrons, então. É um cátion. Quantos nêutrons ele tem? Eu faço 24 menos 12. A massa menos o número atômico. Portanto, 12 nêutrons. E o número de massa, 24. Fósforo 3-. É um ânion. Ganhou 3 elétrons. O número atômico dele é 15. Então, ele tem 15 prótons. Quantos elétrons ele tem? Bom, ele tinha 15 elétrons. Depois que ele ganhou 3 elétrons para formar esse ânion, passa a ficar com 18 elétrons. Quantos nêutrons ele tem? 31 menos 15, portanto, 16 nêutrons. Número atômico 15, número de massa 31. Ferro 3+. O ferro tem 26 prótons, porque o número atômico é 26. Quantos elétrons ele tem? Bom, ele tinha 26 elétrons, quando ele era neutro. Mas veja que ele perdeu 3 elétrons para formar o cátion 3+. Então, 26 menos 3 que ele perdeu, passa a ter 23 elétrons. Quantos nêutrons tem o ferro 3+? 56 menos 26, portanto, 30 nêutrons. Número atômico dele, 26, número de massa, 56. Iodo. Iodo neutro. Repare que não tem carga nenhuma, ele não é íon, ele não ganhou e nem perdeu elétrons. Então, ele tem 53 prótons, 53 elétrons. Quantos nêutrons ele tem? 127 menos 53, portanto, 74. O número atômico dele é 53, número de massa 127. O urânio 235, também é um átomo neutro, não tem nenhuma carga aqui em cima indicando que ele ganhou ou perdeu elétrons. Então, ele tem 92 prótons, número atômico, 92 elétrons, ele é um átomo neutro, então a quantidade de prótons e elétrons é igual. Número de nêutrons, 235 menos 92, portanto, 143. O número atômico 92,
número de massa 235. Posso passar aqui, pessoal? Pode. Sim. Tudo bem. Então, vamos. E aqui, como é que vai ser a situação, né? Observe as espécies químicas e responda as questões, justificando suas respostas. Quais são os isótopos, pessoal? Me ajudem aqui. Quem que é isótopo? Tem que ter o mesmo número atômico. Hã? Cloro, cloro, cloro. 17, 17, 17. Será que o cloro, esse cara aqui é isótopo deste? Que é isótopo deste? Quem é isótopo? Esse cloro, 1, é isótopo desse cloro, 3. Concorda ou não? O 5 não é Sim. também? Sim. 5. É. Olha o número atômico dele aqui. Não, o 5, professor. Ah, sim, o 5 também. É que o que acontece aqui, ó. Cloro, o 5, não é isótopo desse outro cloro, 3. Por que que não é isótopo? Porque Porque ele eles têm o mesmo número de massa, tá? A diferença entre eles é que este aqui é um ânion, que ganhou um elétron. Mas os dois são o mesmo átomo. A diferença é que esse aqui ganhou um elétron. Agora, este cloro, esse sim, esse é isótopo do 3, e este aqui é isótopo do 4. Alguém conseguiu enxergar algum isóbaro que tem o mesmo número de massa? Deu para ver aqui o cálcio? Quanto que é a massa dele? 40. 40. E o argônio, qual que é a massa dele? 40. Então, 2 e 4 são isóbaros. Alguém achou algum isótono que tem o mesmo número de nêutrons? Olha só. Ah, não. O cálcio aqui tem quantos nêutrons? 40 menos 20? 20, né? E esse cloro? 37 menos 17 também? 20. Então, eles são isótonos. Quais são isoeletrônicos? Isoeletrônicos é que tem a mesma quantidade de elétrons. Olha só, pessoal, esse cloro tem 18 elétrons. 17 mais um que ele ganhou aqui. Tinha 20, perdeu 2, ficou com 18, não ficou? Então, tanto esse cloro, o 1, quanto o cálcio, 2, são isoeletrônicos. Ah, tá. Tranquilo? Sim. Exercício 7. Considere as espécies químicas monoatômicas apresentadas na tabela a seguir. Então, tá lá. Espécie química monoatômica. Número de prótons para 1, 38. 38 nêutrons, 38 elétrons. Para 2, 38 prótons, 39 nêutrons, 36 elétrons. Para 3, 56 prótons, 56 nêutrons, 56 elétrons. E assim, ele indica tanto para 4 quanto para 5. Com relação às espécies químicas monoatômicas apresentadas acima, pode-se afirmar que... Bom, tem que achar aqui a alternativa correta. Com relação à alternativa correta, você vai ver aqui, ó, que 3 e 4 são de um mesmo elemento químico. Por quê? Vamos voltar lá. 3 e 4. Aqui a espécie 3 e a espécie 4. Elas têm o mesmo número de prótons, têm o mesmo número atômico. Se tem o mesmo número atômico, elas são o mesmo elemento químico. Tudo bem, pessoal?
Sim. Uhum. Então, assinar lá na alternativa E, né? Tá lá. Esse exercício 8, eu vou precisar resolver com vocês depois, porque para fazer a demonstração aqui, nós temos que fazer uma continha, né? Ele quer que você determine o número de prótons, nêutrons e elétrons dos isótopos X e Y. Sabendo que X tem número atômico 4x mais 3 e de massa 8x mais 6. Y tem número atômico 2x mais 15 e de massa 9x menos 2. Ele, então, diz que eles são isótopos, né? Se eles são isótopos, significa que os números atômicos dos dois são iguais. Então, 4x mais 3 vai ser igual a 2x mais 15. Resolvendo essa igualdade para x, quanto que nós chegamos aí? Bom, tem 4x mais 3 é igual a 2x. Calma aí. Resolvam para x. Era para fazer o quê? 6. Você vai montar uma continha. Vai montar para achar, precisa achar o valor de x, né? Para achar o valor de x, ele diz que são isótopos. Se eles são isótopos, então o número atômico deles é igual. O número atômico do primeiro elemento é 4x mais 3 e do segundo elemento é 2x mais 15. Como são iguais, então, você vai fazer 4x mais 3 é igual a 2x mais 15. Resolvendo para x, você vai ter, então, 4x menos 2x vai ser igual a 15 menos 3. Portanto, 2x vai ser igual a 12, x vai ser igual a 6. Concorda comigo ou não? Sim. Sim. Descobrindo o valor de x ser igual a 6, aí fica fácil agora, né, para saber o número de massa e o número atômico. O número atômico do elemento x vai ser, então, 4x mais 3, vai ser 4 vezes 6, 24, mais 3. Portanto, o número atômico do nosso amiguinho x vai ser igual a 27. E o número de massa dele? 8x mais 6. Quanto é que dá 8x mais 6, sendo x igual a 6? 54. 48 com 6, não é isso? 54. Número de massa de x, 54. Para o y, número atômico dele é 2x mais 15. Basta substituir o x aqui, né, por 6. Tá certo? Então, Sim. vai ficar 15 com 12. O número atômico do y vai ser 27. O número de massa dele, basta substituir o x por 6. Chegamos em quanto aí? 52. 52. Menos 2. Então, a nossa conclusão. X tem número atômico 27, número de massa 54. Y tem número atômico 27, número de massa. Aqui é errado aqui, né? Número de massa 52. Você pode passar o portal, porque eu acabei me perdendo. Então, nós igualamos 4x mais 3 com 2x mais 15, porque eles são isótopos. Aí descobrimos que x vale 6, né? Se x vale 6, eu vou substituir o 6 aqui, ó. Substituindo o 6 aqui por x, eu vou chegar aqui nessa continha e vou obter o número atômico do x, 27, número de massa dele, 54. E vou substituir o 6 no y. Então, coloco aqui 6,
2 vezes 6 mais 15. Vou descobrir, então, que o número atômico dele é 27. E aqui, 9 vezes 6 menos 2, o número de massa do Y é 52. Então, conclusão. X tem número atômico 27, número de massa 54. Y tem número atômico de 27, número de massa 52. Beleza, Ok, pessoal? Entendeu? Beleza. Ok. Vocês têm uma outra aula agora, não é? Sim. É agora, Isso. senhor. Sim, professor. Agora. Isso. Tá, eu vou deixar você entrar para outra aula e depois nós vamos ver como é que nós fazemos aí, se vamos entrar na nova apostila ou se terminamos aqui essa correção. Tranquilo? Pessoal, Sem problema. alguma dúvida aí? Nenhuma. Não. Tá tudo tranquilo? Sim. Sim. Aham. Então tá bom. Se cuidem aí, abração para todos vocês. Até o nosso Você próximo também. encontro. Até um outro dia. Até mais, gente. Abração. Tchau, Tchau, tchau. professor. Nossa. Tchau. Falou. Falou, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Eu te agradeço. Nada. Tchau, tchau.